Maria Navalha não é de brincar. Definitivamente essa mulher, ela não é de brincadeira. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que mexe com Maria Navalha se arrepende profundamente, como é o caso do rapaz desse relato aqui. Mas só que quando ele se arrependeu, já era tarde demais. A Navalha já tinha mandado ele pro lado de lá. Olá, seja bem-vindo aos Relatos Flakes, esse quadro onde você manda sua história e eu conto ela pra todo mundo. E, gente, hein? Relato babadeiro, hein? Eu nem sei o que tá dentro do relato, mas eu vou falar o título aqui pra vocês. Solta minha menina, seu verme. Ansiosa pra saber sobre o que é esse relato. E não esquece de mandar a sua história também pra gente. Deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo pra que esse quadro se eternize. Porque, ó, ele pode acabar, hein? Ele pode acabar. Se não tiver view, se não tiver like, ele pode acabar. E, ó, e vai conhecer lá o meu canal de teologia. É Pérola Iemanjá Teologia. Por lá eu estou abordando conteúdos a respeito do desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Além disso, se você quiser uma consulta com o baralho junto comigo, eu faço uma leitura para você. Você pode encaminhar uma mensagem para mim. Tem que ter aqui embaixo um link, tá? Que é a respeito disso, que eu não me recordo agora se a gente colocou. Mas nesse link você consegue agendar um horário. Mas infelizmente a agenda ela é muito extensa, então acaba demorando às vezes até 7 dias para eu conseguir estar conversando com você. Esse daqui é um brinco que a gente está fazendo, assim, um teste. Quero saber o que você achou desse brinco, amiga. Se compraria? É o que fiz junto com a Verônica. Enfim, gente, a minha loja Beleza de Padilha você encontra aqui na descrição. Temos guias cruzadas e vários elementos de axé para que você possa ficar linda e protegida. Milagre dos Herês. Eu sou umbandista, filho e neto de umbandistas. Tenho 24 anos. Há alguns meses recebi um milagre do Herê Joãozinho, o menino levado, que levo no meu coração. Eu não podia ter filhos, fiz exames e tudo para ver. Eu só não podia. Estou com a minha esposa há 6 anos e nós vínhamos tentando ter um filho há alguns anos já. Só que nunca conseguíamos, por conta do meu problema. No Dia das Crianças do ano passado, como todos os anos, teve a festinha dos Herês na casa da minha mãe, onde ela dá doces, brinquedos arrecadados às crianças. Minha mulher não acredita muito nisso, mas eu sim. E ela me acompanha, então fomos no atacado, compramos vários brinquedos e aí eu olhei um carrinho e já falei, esse é do Joãozinho. Então fomos para a festa dos Herês. Chegando lá, quem estava na porta brincando era o mesmo, o Joãozinho. Já veio pedindo bênção, perguntando o que eu tinha trazido para ele. Naquele dia, eu peguei na sacola o carrinho dele e aí então ele falou: "Tio, assim como você me deu esse presente, eu vou te dar o maior presente que você queria ter. Você aceita, tio?" E eu falei: "Mas é claro que eu aceito." Ele continuou brincando com as crianças, passando alguns dias, a minha mulher estava passando mal. E a irmã dela insistiu para ela fazer um teste de gravidez. E sim, Pérola, ela estava grávida. Ai, passa, ó. Amiga, fica a dica. Se você quer engravidar, pede para ele, tá? Duas coisas Herê, hoje em dia eu vejo assim, Herê fazendo demais. Recuperando questões financeiras, as pessoas não dão fé no Herê, gente. Mas o Herê, ele recupera questões financeiras, de desespero da gente, entendeu? Dá essa oportunidade pro Herê atuar na tua vida. E outra coisa, gente, ó, pedir neném é com ele. Até quem não quer, eles estão dando, entendeu? É tipo assim, eles distribuem a torta direita, sem muita distinção. E sim, Pérola, ela estava grávida, foi um baque tanto pra mim, como foi pra ela. Aí, eu só conseguia lembrar das palavras do Joãozinho, que iria me dar o maior presente que eu queria. Hoje, Pérola, minha filha tem 4 meses. Ela se chama Maria, em homenagem a Mariazinha, que é o Merê, que eu levo no meu coração também. Axé! Ótimo relato pra começar, né? Esse vídeo já merece seu like, hein? Deixa o like. E se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? Agora sim, ó, vamos pro próximo. Tranca a Rua das Almas. Oi, Pérola. Aqui é o Oliver novamente. E essa é a história que eu escutei do tranca-ruas que eu conheci. Nasci de uma união proibida. Meu pai era um sacerdote católico e minha mãe uma cigana. Babado, gente, desde aquele tempo esses babados acontecendo. Passada. Eles fizeram o possível para esconder a união e a gravidez da minha mãe, mas com o tempo se tornou impossível. Ele convocou seu bispo e contou o que aconteceu. Este lhe deu a ideia de culpar a mulher por bruxaria.
E assim que ela tivesse o filho proibido, deveria queimar a minha mãe. Eu não acredito. Ele fez isso mesmo? Se ele não fizesse isso, seria ele a ser punido pelas leis da igreja. Então, meu pai fez como lhe disseram. Ele usou os cavaleiros da igreja para queimar a vila cigana e acusar a minha mãe de bruxaria. Mas quando eu nasci, ele não teve coragem de queimá-la. Então, à noite, ele a tirou da cidade e usou a desculpa de que ela desapareceu por bruxaria também. Ai, ainda não me decepcionou. Ai, porque senão eu ia ficar muito decepcionada se ele fizesse isso que o bispo falou. O doutor era contra a igreja e resolveu ajudar a minha mãe, acolhendo ela em casa como governanta, já que ele estava sem alguém para esse cargo na sua casa. E quanto a mim, ele assumiu os cuidados e com os seus recursos me deu o seu nome. Eu cresci ali, sendo filho adotivo de um médico. Enquanto crescia, desenvolvi um gosto pela medicina e as artes místicas que a minha mãe praticava. Minha sede por conhecer o mundo e querer aplicar a magia na medicina se despertou. Caraca, isso é uma gana muito que eu tenho, cara. Eu vou bolando aqui às vezes os roteiros e eu pensando nas coisas e vem esses insights de teses e eu fico, cara, a ciência é muito espiritual, sabe? Aí eu fico assim pro meu esposo, né, e pra quem aqui trabalha aqui com a gente, fico assim, eu tô ficando louca, ou impressão minha? Enfim. Com o apoio do meu pai adotivo, entrei numa escola médica e no tempo livre me reunia em grupos de estudiosos sobre as artes ocultas para aprender cada vez mais. No entanto, tudo o que aprendia me parecia pouco, fraco e raso. Eu queria mais, queria a aplicação clara das artes místicas na vida cotidiana. Acabei descobrindo que a igreja tinha livros secretos na sua biblioteca e alguns falavam de artes místicas desconhecidas. Graças à conexão do meu pai adotivo, consegui um emprego simples na igreja como porteiro do cemitério. O cemitério ficava atrás da igreja, e isso me dava a possibilidade de entrar nela à noite, invadir a biblioteca e estudar. E como estudei? Estudei todo tipo de magia que se pode imaginar. Os livros que ali estavam escondidos eram cópias de coisas que diziam ser proibidas. O problema é que naquela altura, apenas estudar já não era o suficiente. Eu queria mais, muito mais. Passei de estudos para a prática. Comecei com coisas pequenas e fui indo para as magias proibidas, entre elas a necromancia. Antes de um corpo ser enterrado, eu o fazia voltar por alguns minutos, anotava as reações e tudo o que via e depois bania o espírito. Gente, e eu me achando bruxa, gente, eu nunca mais falo uma heresia dessa. Ai, ai, bruxa nada, gente. Eu só sou uma mera, tipo, curiosa, para. Também tirei vidas, causei doenças para depois curar e observar a cura. Quando fiz um espírito voltar e falar frases completas em um corpo morto, vibrei de alegria. Fui correndo para casa para contar para minha mãe. E ela me olhou horrorizada e disse que eu cometi um ato nefasto e que precisaria parar, mas eu não dei ouvidos a ela. Consegui reunir um número de pessoas que tinham o mesmo interesse que eu, e junto, à meia-noite, praticávamos magias obscuras. Eles foram morrendo um a um por vários problemas de saúde variados, até que só sobrou eu. Minha mãe sempre me pedia para parar antes de sair do controle, mas eu, como sempre, a ignorava. Foi nessa época que a peste tomou conta da cidade e eu, com a minha ganância de poder, acabei e mexi com os corpos contaminados. Junto a isso, veio a doença e eu desencarnei, em cima de um corpo aberto. Lembro de ficar em uma caixa que não parecia ter fim. Era um lugar preto e completamente fechado, da onde eu só escutava vozes repetindo coisas que eu não conseguia entender. As vozes foram se acumulando e se tornando mais e mais fortes. Aquilo doía na minha mente de um jeito estranho, até que soltei um grito e tudo se calou. Então ouvi uma gargalhada, uma luz surgiu no meio da caixa e um sujeito de terno e cartola apareceu. Ele me deu vários livros e disse: você estudou, estudou e nada entendeu. Praticou a mais nojenta e proibida das magias e com ela só conseguiu trazer a doença para si. A sua ruína foi o ego. Ele te matou, te destruiu e agora te prende aqui. Eu respondi que eu precisava do conhecimento e ele me corrigiu dizendo: não, você não precisava, você quer, e isso são coisas diferentes. Você ignorou o alerta sobre o que estava fazendo, causou a ruína para você e os seus aliados, sujando a sua mão, interferindo em coisas que não compreende nada. Mas agora, levante-se e me acompanhe. Ele me levou para dar uma volta e mostrou a minha história. Mostrou quem eu fui em outras vidas e mostrou o que meu ego causou.
Por causa da minha sede de poder, acabei ferindo e machucando muita gente, coisas que na minha vida eu não percebia que estava fazendo. Eu cheguei a tirar vidas apenas para poder trazer de volta em seguida com a magia proibida, e isso era terrível. Me doeu ver o que eu fiz. E para piorar, os meus crimes foram descobertos. O povo me culpou pela doença que atingiu a região e meus pais tiveram que fugir. Nesse momento eu falei: entendo, agora entendi. E quis dizer: a minha ganância gerou problemas para muita gente. Causei a morte de companheiros, violei coisas que não deveriam ser tocadas. Mas e agora? O que posso fazer para corrigir tudo isso? Então, o quarto preto voltou e começou a se transformar numa biblioteca. O homem que me guiava falou: leia e estude tudo isso e depois venha trabalhar para mim. Você pode impedir que muitos cometam o seu erro e assim salvará muitas almas. Eu sou o tranca-rua das almas e quando terminar seus estudos, você também será. E foi assim que eu me tornei o que sou. Agora trabalho para ajudar os encarnados e impedir que o ego lhes leve para o buraco. Passada! Gente, faz todo sentido o tranca-rua das almas, daí é por causa das... Eu me arrepiei umas 30 vezes nesse relato, amigos. Se vocês se arrepiaram também, já deixa o seu like. Já deixou? Então comenta. Comenta, compartilha para outras pessoas também virem e compartilharem, comentarem e deixarem o like delas. Obrigada por mandar o seu relato, manda mais. O título do próximo relato, ele me parece familiar, mas eu não sei se é porque algum tempo atrás eu corrigi ele, ou se é porque eu de fato já li esse título. Então, assim, vamos descobrir nessa gravação, né? Porque vocês sempre sabem se o relato já saiu, então vamos ver. Crianças na rodovia. Oi, Pérola e galera toda, tudo bom? É uma pequena história, mas que para mim é muito importante. Sou professora, ainda não consegui aprovação em um concurso público, mas essas ainda virá. Assim sendo, cada início de ano letivo é uma pequena batalha e emoção diferente. No ano de 2022, em fevereiro, após ser aprovada no processo seletivo, atribuir uma sala, tive um pequeno problema com a documentação para assumir a turma. Pedi ajuda das crianças, então os documentos foram aceitos. Agradeci muito e entreguei para eles o meu trabalho. Morava a aproximadamente 1 hora da escola. Ia com 2 colegas. Em setembro, pegamos uma chuva forte na rodovia no caminho de volta, e para melhorar um pouquinho mais, a estrada era bastante sinuosa. Ao final de uma subida, um caminhoneiro muito responsável achou uma boa ideia fazer uma ultrapassagem próximo a uma curva. Ia bater no nosso carro. A colega motorista gritou: meninas, eu vou jogar no barranco. É melhor o barranco do que o caminhão, se segurem. Pérola. Eu fechei meus olhos e em pensamento falei: oh, minhas crianças, nos ajudem. Abri os olhos e vi, na beira da rodovia, 3 menininhos caminhando tranquilamente sem camisa, de bermuda, no meio da chuva. Gritei para Paula, motorista: Paula, as crianças! Então ela retornou para a pista. Passamos a centímetros do caminhão. Nossa, eu tô me arrepiando inteira, gente. Vocês não têm noção, eu tô me arrepiando muito, não é frio. Ai, meu Deus. Passamos a centímetros do caminhão. Respirei fundo e fechei os olhos novamente e escuto: tia, não esquece os nossos doces. Pérola, eu posso estar errada, mas penso que eles se fizeram ver para não batermos no barranco. De alguma forma, nos afastaram do caminhão. Abraços a todos. Axé, minha linda, é anônimo relato, mulher. Para de subestimar os herês. A missão do vídeo de hoje é isso. Parem de subestimar os herês. Bora para um relato de membrano. O título é Nascimento do Felipe. Olá, Pérola, mais uma parte do nascimento do Felipe, onde o irmãozinho dele nasceu sequinho atrás dele. Pérola, quando meu nenê estava para nascer e eu passando aquelas 48 horas de parto, o meu esposo pediu com devoção a Pai Obaloê a sua força e energia que tomasse conta pelo meu sofrimento. Então o Felipe nasceu, como já relatei, com a cabeça toda preta, 2 voltas do cordão umbilical enrolado no pescoço, onde ele se salvou porque colocou a mãozinha dele na jugular, ajudando a afastar um pouco o cordão do pescoço dele. Então, ao nascer, meu esposo sentiu uma energia de paz. Olhou para o lado no corredor da maternidade e viu o Obaloaê balançando as suas palhas da costa. No momento, o desespero tomou conta, pois o Felipe nasceu e foi entubado imediatamente.
O meu esposo, sem saber se o senhor da cura estava ali para salvar o Felipe ou levar ele, pois sabemos que Pai Obaloaê é orixá da cura, independente de qual cura seja necessária. Tem essa também. Mas, no final, ele salvou o Felipe, o abençoou com suas palhas e ele está aqui lindo e saudável. Axé. Axé, mulher. Axé. Então, e você vê, muitas vezes a gente tem que pensar nessas coisas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, que essa pessoa se cure, que ela saia disso. E às vezes a cura para essa alma, para esse espírito, é o desencarne. Então, nem sempre você pedir cura é aquilo que você deseja. Então, a gente tem que refletir bastante. A deusa me ajudou. Que top, gente. As bruxas estão começando a chegar, cara. As minhas bestes. Ai, seja bem-vinda, amiga. Não sei se eu já li um relato seu, mas enfim, se você for bruxo e quiser mandar o seu relato de conexão na bruxaria. Eu tenho um relato de bruxaria, de um ritual de bruxaria que eu tava fazendo. Babado, babado. Não sei se um dia eu venho e conto aqui. É que eu fico tão entretida querendo saber o relato de vocês que eu deixo os meus pra lá. Oi, Pérola, minha linda, tudo bom? Tudo ótimo, amiga, e com você? Hoje eu vim contar uma bênção alcançada pela deusa Hecate. No domingo passado, saí de manhã para fazer o meu plantão, e como de manhã eu sou um zumbi, vou dormindo até o ponto onde eu desço. Às 7 horas eu tomo um medicamento e nesse horário eu estou no ônibus. O porta-comprimidos fica junto com o meu bilhete, e nesse dia, morrendo de sono, o celular despertou. Sonolenta, abri a mochila, peguei o porta-comprimidos e não percebi meu bilhete cair no meu colo. Quando estava prestes a descer do ônibus, eu ouvi algo cair no chão. Procurei e não achei nada. Mas, venhamos e convenhamos, um zumbizinho, preocupado em descer, provavelmente não iria achar, né? Ao descer, deu um estalo que poderia ser o bilhete, então procurei ele e não achei. Aí, a ficha caiu. Perdi o meu bilhete. Todos falaram: Lua, cancela e pede outro. Mas Pérola, eu sou muito apegada a ele. É bilhete único do estudante e tenho um xodó por ele. Então falei: vou ver se acho ele no ônibus. Peguei o itinerário de volta e procurei para ver se era o mesmo ônibus e nada. De noite fiz uma oração para a deusa Hecate e pedi para ela que ela me ajudasse. E se eu achasse como agradecimento, contaria o relato a vocês. Bu! Segunda-feira chegou. Peguei o mesmo ônibus e nada. Pensei, bom, vou ter que cancelar. Porém, meu dia foi corrido e eu não consegui cancelar. E acabei tendo que dobrar o plantão. E quando eu vou me arrumar para tirar um cochilo, abro meu Insta e tenho uma solicitação de mensagem. E adivinha? A moça achou o meu bilhete e queria me devolver. Ai, gente, eu amo a espiritualidade, cara, vocês não têm noção. Peguei ontem, quarta-feira, e como promessa e é dívida, estou aqui contando o meu relato. Quero agradecer a Deus, a deusa, os meus orixás e ao povo da rua, que sempre estão comigo e sempre me protegem. Ah, esses dias fiz o jogo de búzios com o pai da casa que a minha tia frequenta, e somos irmãs 2 vezes, pai Omolu e pai Oxóssi. Ah, sua linda! Axé pra você, meu amor. Obrigada por mandar seu relato. Eu amei. Ai, você vê, gente. É top, né? Não conheço a deusa Hecate, mas agora já tá na minha lista de que eu quero conhecer. A história de Umerê e como ela salvou a minha família após a morte da minha irmã. A história da Pepitinha do Ouro, a luz que guia mães e filhos além da vida. Já eu acho que eu vou chorar esse relato, já tô pensando aqui. Agradeço por ler o meu relato, que na verdade é a história da Erezinha que trabalha comigo. Vou contar da forma como me foi passado, contada pela mãe Oxum. Numa simples aldeia morava uma família composta por 3 pessoas: a mãe, Amélie, o pai Joaquim e a pequena Ana, de 2 anos. Joaquim trabalhava dia e noite para cuidar da sua família e para ajudar as despesas da casa, Amélie era lavadeira. Então, todos os dias pela manhã, mãe e filha saíam de casa rumo ao rio, onde passavam pelo menos 4 horas dos seus dias. Amélie colocava a Anne dentro de um cesto um pouco distante do rio e de tempo em tempo ia ver como a pequena estava. Em um dia, repetindo essa rotina das duas, Amélie percebeu Anne um pouco para baixo, então pegou no fundo do rio algumas pedras e deu para a menina para que ela brincasse. Anne foi logo se animando e começou a jogar as pedras numa brincadeira onde ela corria para buscá-las e tornava a jogar. Amélie então andou um pouco à margem do rio para estender as roupas em pedras maiores, sem notar que a pequena Ana se aproximava do rio. Ana estava tão feliz com a brincadeira, e em um determinado momento jogou a pedra tão longe que ela foi parar bem próximo ao rio.
Ela então se abaixou para pegar, e suas pequenas pernas não aguentaram o peso do impulso do seu corpo para frente. Ana caiu no rio. Ela era tão pequena que as águas a levaram com facilidade até uma parte onde ela já havia engolido muita água, e seu corpinho foi pesando e pesando até chegar no fundo. Amélie retornou e, ao chamar por Ana, não teve resposta. Ao chegar no cesto, ela não estava lá. Amélie começou a procurar nos arredores até que seu coração gritou. Ela sentiu que a sua pequena estava no rio. Ela então se sentou e clamou a Maria, mãe de Jesus, que devolvesse a filha dela, pois assim como Jesus era para Maria, Ana era para Amélie, um milagre. Um pouco à frente, próximo à nascente do rio, estava Oxum, que ao ouvir o clamor daquela mãe, saiu à procura da Ana. Ao encontrá-la, pegou ela em seus braços e sentiu seu último suspiro, então ela cantou para que seu canto acalentasse o coração de Amélie. Um tempo depois, Oxum levou a pequena Ana até um lindo jardim, onde junto contou toda a história de como ela havia feito sua passagem. Ao contar para Ana, Oxum disse que encontrou a menina no fundo do rio, pois ao olhar viu algo pequeno e muito brilhante que iluminava tudo como uma pepitinha de ouro. Ana então deu uma risada faceira e disse que aquela palavra era muito engraçada. Oxum então deu à Pepitinha a missão de ajudar as mães e crianças que se separam muito cedo, como no caso da Ana, e pediu que ela escolhesse um nome, que esse nome seria a marca dela. Sem nem pensar, ela gritou, Pepitinha de Ouro, e caiu na gargalhada. E então chegamos na parte onde a Pepitinha me conheceu, ou melhor, me escolheu. Em 2012, eu perdi uma irmã, que faleceu com 10 dias de vida, e essa fase foi extremamente difícil para minha família, principalmente para minha mãe. Então a Pepitinha cuidou da gente, da nossa pequenininha que foi morar no céu. Sem ela, sei que não teríamos suportado passar por isso. Pepitinha diz que ao me conhecer, viu que eu era uma criança fantástica e que seria uma boa adulta, e que então ela estaria cuidando de mim. Nessa época, nem sonhávamos em nos tornar umbandistas, mas 10 anos depois eu pude conhecer essa criança que realmente é uma pepitinha de ouro e que ilumina todos os dias a minha vida. Ai, amiga, mancada, fiz uma make. Para, amiga, não faz isso, amiga. Gratidão, espiritualidade, gratidão, Erês, e gratidão, Pérola. Espero que você leia. Ai, amiga, eu li, amei, adorei. A minha nota é 10. 10 pro seu relato, amiga. Tô lembrando até do carnaval. 10. Nota 10. É sempre assim, lindo e triste, lindo e triste. A gente chora, a gente é emotiva, para. Ai, gente, a gente sofre, né? Não mais que os eremas, a gente sofre. Travessuras da Erezinha. Oi, mãe Pérola, benção, mãe já abençoe, meu amor. Meu nome é Maria, tenho 15 anos e estou na Umbanda há quase 2 anos. Vai fazer 2 anos em junho de 2024, julho no caso. Bom, nesse relato, que inclusive é o meu primeiro relato, vou contar um pouco de como a Erê que trabalha comigo é presente na minha vida. Esses tempos eu estava meio revoltada. Então, antes de dormir, depois que rezei, comecei a conversar com os meus guias e falei assim: cadê vocês? Eu não sinto ninguém. Não tem ninguém perto de mim. Só sinto vocês na gira. Eu falei exatamente assim e então fui dormir. No outro dia, eu e minha mãe fomos no mercado e minha mãe fez as compras dela e estava indo embora. Eu e meu irmão, que tem 6 anos, é o Gus suspenso na Umbanda. Ficamos no mercado fazendo as nossas compras. Antes da minha mãe ir, ela gritou alguma coisa que eu não entendi. Então gesticulei para ela que falasse para o rapaz que trabalha lá e ele me passasse o recado. Continuei com as compras e o rapaz me chegou com uma slime e disse que a minha mãe mandou entregar. Eu pensei, oxe, pra quê? E a slime era rosa. Pro meu irmão não era, né? Enfim, levei a slime. Peguei as compras e fui pra casa. Cheguei em casa e perguntei por que minha mãe mandou eu comprar uma slime rosa. Ela me olhou e falou, eu não mandei te entregar nada. Eu pedi pra ele te passar a senha do Wi-Fi porque eu queria falar com você. Pérola, o que tem a ver o slime com o Wi-Fi? As palavras nem soam parecidas. Logo eu e minha mãe deduzimos quem pediu a slime. Bom, depois à noite a minha madrasta, esposa da minha mãe, eu a chamo de tia, contei tudo o que relatei acima para ela. E a minha tia se arrepiou toda.
Nessa hora, tava eu, ela, meu irmão no quarto. Depois que terminei de contar, ela saiu e meu irmão perguntou se era minha herê. E eu falei, não sei, acho que sim. Pra que eu fui falar isso? De repente a gente escuta uma pancada no guarda-roupa, tipo um toque. O meu irmão saiu correndo do quarto com medo e eu só sabia dar risada. Amo ela demais. Me salvou das minhas tristezas e mesmo não tendo como provar nada pra ninguém, ela esfregou na minha cara que ela está aqui. Axé. Beijos, Pérola, e que a mamãe Ogunté te abençoe sempre, e Pai Xangô também. Foi isso. Axé. Axé, sua linda. Ah, eu só não vi travessura dela não, gente. Eu só vi coisinha boa. Ai, típico de Herê. Olha, pode ter certeza, Herê pode fazer coisas piores. Ai, obrigada, meu amor, por compartilhar seu relato. Eu amei. Eu amei o seu relato. Xinguei a Umbanda e as entidades apareceram pra mim. Tudo isso começou em novembro de 2023, por volta das 4 da tarde. Eu resolvi me declarar para um amigo meu, e ele falou que simplesmente não gostava de mim e não gostava de ninguém e não queria relacionamento agora, mas ainda queria minha amizade. E assim foi, continuamos amigos, até que uma semana depois uma voz na minha cabeça falou: se afaste dele, ele vai fazer mal a você. Ignorei. E um tempo depois ele simplesmente parou de falar comigo e apareceu namorando uma menina. E eu pensei, ué, ele falou que não gostava de ninguém, mas passou um tempo, eu não chorei nem nada. Até que na virada do ano, por volta do dia 31 de dezembro a dia 1º de janeiro, eu comecei a pensar muito nesse menino e comecei a chorar. Minha mãe ouviu e foi no meu quarto ver o que estava acontecendo. Minha mãe sempre teve muita fé, ela sempre foi da Umbanda. Quando ela chegou no meu quarto perguntando o que aconteceu, porque era dia 1 e eu estava chorando, eu fiquei agoniada e falei que era para as entidades né? Se fofô, de que eles eram demônios. A minha mãe ficou muito brava comigo e falou para eu parar de falar aquilo. Ela falou que eu estava brincando com algo sério. Eu tinha umas coisas da Umbanda no meu quarto e ela pegou falando: "Você não precisa disso, você não acredita mesmo?" E levou para o quarto dela. E me arrependi e comecei a chorar pedindo perdão para as entidades, e nessa hora eu apaguei e acordei num lugar todo preto. E lá vi todas as entidades, e elas me falavam que estava tudo bem e que eu seria perdoada. E assim foi. Tive uma conversa com eles e aí apareceu um herê que se apresentou como Mariazinha da Cachoeira e ela falou que eu estava muito brava, mas queria ficar muito bem. Ela falou que era minha herê. Pérola, agora você não vai acreditar o que aconteceu depois. Apareceu uma moça linda e se apresentou como Pombagira, menina da estrada, e ela falou para eu parar de sofrer por macho e que filha dela não podia sofrer assim. Foi isso, Pérola. Axé. Axé, irmã. Assim, ó, o relato foi bom, mas assim, pra mim, ele teve um contexto muito dentro do sonho, sabe? Muito dentro do sonho. Pode ser sim que tenha sido um desdobramento, mas só que eu, sabe quando você não tem a certeza absoluta, assim, você fica meio na dúvida se pode ser um desdobramento ou se na verdade foi porque ela estava muito impressionada por conta da situação, enfim. Mas vou respeitar o seu ponto de vista, irmã, de crer que você estava lá presente com as entidades, porque assim, de verdade, né? A sua mãe pegou e trouxe uma ideia de que assim as entidades iriam ficar enfurecidas com você por conta disso que você fez, por conta disso que você falou, e eu também pensaria isso. Mas as entidades mostraram justamente o que elas são, né? De tipo, fica calma que a gente não tá irritado com você, tá tudo bem, é coisa que acontece, passou, sabe? Enfim, você que tá assistindo, deixa a sua opinião. E antes da gente ir pro último relato, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like pra mim, pra me ajudar bastante, e de compartilhar esse vídeo. Deixa o seu nome aqui nos comentários, que isso pode me ajudar também. Deixa o seu nome, da onde você tá me assistindo, que eu vou tentar interagir com vocês, deixar coraçãozinho, comentar também, quem sabe, né? Mas, gente, bora, gente, pro último relato. E o título do último relato é Solta, minha menina, seu verme. O que eu vou te contar aconteceu há uma semana atrás. Tenho uma amiga que tem 16 anos, estudamos na mesma escola. Essa minha amiga tinha um caso com um homem que devia ter uns 38 anos. Caraca, gente. Pérola, eu moro a uns 30 minutos da escola, e esse dia estava muito calor, e o amante da minha amiga parou o carro na porta da escola e falou que ia nos dar uma carona. No carro estava ele e mais um homem. Eu senti uma coisa estranha, um sentimento ruim. Mas Pérola estava muito calor e eu estava com uma pressão muito baixa.
A minha amiga me puxou para o carro e eu nem recusei. Entramos no carro e eles já tomaram um rumo diferente da minha casa. Foram para o lado oposto. Minha amiga, já vendo que eu ia falar alguma coisa, olhou para mim e disse: Calma, só vamos tomar um açaí. Juro, Pérola, nessa hora aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. A minha moça, chamo de minha moça porque eu não sabia ainda quem ela era, disse bem alto na minha mente: Não, minha menina, desce desse negócio, não vai não. Eu não dei ouvidos e essa foi a pior coisa que eu fiz. Eles levaram a gente para uma rua chamada Caminho dos Ossos. Ninguém tem coragem de ir nessa rua. Os meninos da vida errada só vão para lá para jogar os cor espaço pos. Isso devia ser umas 18 horas. A rua estava escura e eles eram fortes, tão fortes que um só deles conseguiu segurar eu e minha amiga. Eu estava me sentindo mal, porém não estava com medo. O amante da minha amiga, que vamos chamar de Rodrigo, começou a falar: Hoje vocês vão ser minhas. Prometo que não vou machucar vocês. Nessa hora, pérola do céu, a minha moça falou de novo na minha mente: Menina teimosa, não me ouviu? Fique calma que eu vou te ajudar. Ai meu Deus, eu tô até arrepiando, gente. Ai meu Deus. A partir daí eu não lembro de mais nada, Pérola. E o que eu vou te contar agora foi passado pela minha amiga. Ela me disse que o Rodrigo veio e começou a passar a mão em mim e a dizer coisas sujas. Porém, eu dava gargalhadas, olhei nos olhos do Rodrigo e disse: Solta minha menina, seu verme. Você acha que pode fazer com a minha menina o que faz com as outras moças? Não, com ela não. Sabe que eu sou seu moço. Eu sou Maria Navalha. E sabe por que me chamam assim? Disse ela gargalhando. Eu conto, vocês contam. No caso, como ele é um verme, ela vai picar ele bonitinho em rodelas. É isso que... Ai, como eu queria. Ai, gente. Maria Navalha é muito boazinha, gente. Tem uma foto dela ali. Eu vou começando, Navalha, você tá boazinha demais. Não picou ele em pedacinho, porque olha, eu ia gastar. Solta ela, seus imundos, e depois eu me acerto com vocês. A minha amiga conta que o outro homem soltou ela rapidamente. Já o Rodrigo continuou me segurando com muita força e disse: Acha que eu vou acreditar que você tá incorporada? Ele me deu um tapa na cara. Ou melhor dizendo, ele deu um tapa na cara da Navalha. Ai, gente, esse daí não tem amor à vida. Ele não tem amor à vida. Gente, desencarnou. Fala sério, olha, eu acho que desencarnou. Pérola, nessa hora ela gargalhou e o Rodrigo caiu de joelhos diante dela. Minha amiga disse que ele começou a se contorcer todo, como se os ossos dele estivessem se quebrando. E ele gritava, gritava de muita dor. Aí a Navalha disse: Viu, seu lixo? Sou eu quem estou aqui, Maria Navalha. Disse ela, batendo no peito daquele jeitinho dela, sabe? Ela virou e disse para minha amiga: Vamos, moça. Segundo a minha amiga, Navalha e ela saíram andando. Elas devem ter andado mais ou menos 2 horas. Minha amiga mora na rua abaixo da minha. Dona Navalha deixou ela lá, olhou para ela e disse: Você tem que tomar jeito, hein, moça? E saiu andando. Foi só isso que ela disse nessas 2 horas. Quando me dei por conta, estava sentada na minha cama, meus braços marcados por causa da força do Rodrigo, mas fora isso, estava tudo bem. Pérola, a melhor parte, ou pior, né? Foi que há 3 dias atrás o Rodrigo desencarnou. Ele levou facadas numa briga com uma mulher em um bar. Alguns dizem que é coisa da minha cabeça, mas eu sei que foi ela. Laroie, Maria Navalha. Pô, eu vou estar chorando esse beijo. Caraca. Beijos, Pérola, que mãe. A mãe já te abençoe. Gente, que relato de perder o fôlego, gente. Que relato de perder o fôlego, amiga. Olha, é a melhor amiga que tu tem, hein, mulher? É a melhor amiga que tu tem. Então, ó, se trata de agora, você vai acender uma vela pra ela toda semana ou todo dia, se você puder. Todos os dias é a melhor, todos os dias é melhor. Você vai acender uma vela pra ela. E outra coisa, hein, digo mais, você vai pegar e todos os dias você vai conversar com ela, entendeu? Você vai conversar com ela, você vai trocar ideia com ela e principalmente quando ela falar nas vozes da tua cabeça, você vai ouvir, você vai seguir, você vai... entendeu? Então é sobre isso. Obrigada por mandar o seu relato, sua linda. Ainda bem que deu tudo certo pra vocês, que Maria Navalha tava lá. Homenagem à Dona Maria Navalha esse vídeo. Sua linda. Axé.